Iniciando as análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar a coluna do Fla para fazer a análise do dia de hoje. Primeira matéria, Léo Pereira explica comemoração e reforça rumores de reconciliação com Caroline. Uma coisa é certa, quando os dois estão juntos, o Léo Pereira joga muito mais e fez um golaço de falta que merece todo o nosso respeito e consideração. Ele para mim foi fiscado, como diz a música da Viração, a paixão me pegou, tentei escapar, mas não consegui, desgraça do seu coração. Acho que 3 vezes casamento, porque foi, voltou e o amor ainda continua. Então realmente os dois têm tudo a ver e cada vez mais um ajuda o outro nessa vida e espero que eles possam sim estar junto e feliz. Vamos ver, isso aí é deles, vida particular, a gente não tem nada com isso. O importante é que Léo Pereira fez um jogaço e marcou um golaço. Vamos para outra notícia. Pedro pode se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século XXI em jogo contra o Remo. É isso aí, Pedro tá cada vez melhor. Acho que o Leonardo Jardim deu uma vida extra ao Pedro. Ele começou a jogar melhor, se movimentar mais, com mais vontade, mais intensidade. Isso resume muito bem o que foi quando jogou Botafogo. Com o Pedro participativo, deixou seu gol, todo o jogo está marcando o seu. Isso vem muito das jogadas linhas de fundo, o passe que o Paquetá deu pro Varela em profundidade. Varela já tem um toque, Pedro estava lá como 9, tem que ser, tá só um toque pro gol e vai ser o gol. Então, espero que ele se torne um artilheiro, mas porém, para ser ídolo, tem que levantar taça. O importante é as taças. Vamos lá para mais notícias. Jorginho se emociona após ser capitão do Flamengo pela primeira vez. Acho que tem tudo para ser o capitão do Flamengo, pela sua experiência, pela sua liderança, pelo seu comportamento. Eu creio que tem tudo para ser esse capitão, e o volante com a praça de capitão é outro destaque em campo. Vou falar sério, quando um volante põe a faixa de capitão, ele dá alta cara ao time. Acho que o Jorginho esse jogador, merece. Ano passado fez um brasileiro fantástico e esse ano está mandando muito bem no Campeonato Brasileiro. Então espero o sucesso ele com o capitão. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim compara Samuel Lino e Cebolinha e menciona sacrifício. São dois jogadores que fazem muito sacrifício no sistema defensivo. Tem que atacar, tem que se defender, tem que buscar o time, tem que partir para cima, e isso é muito físico. Quem jogou bola sabe, você atacar, dar o tibre, dar explosão muscular para o tibre, ainda tem que ter explosão muscular para retornar, para marcar. Isso aí cansa demais. Jogadores que realmente se entregam ali para que o Flamengo consiga construir o resultado. São dois jogadores de características diferentes. Cebolinha é o tipo que acaba em chute, e o Samuel Lino é o jogador que faz tabela. 1-2, 1-2, parte para cima no sentido de tabelar e buscar a bola na frente. Então, são dois jogadores de características diferentes, ao qual o treinador tem que preparar o time para jogar com um e quando jogar com outro. Vamos para mais notícia. Leonardo Jardim revela a tática do Flamengo que faz cobrança aos jogadores. Acho que no momento que ele arruma o time ganha sua cara e faz as jogadas de acordo com o que ele quer. Porém, entretanto, com o passar dos tempos, acho que até o final do ano, ele vai precisar renovar o sistema tático. A princípio vai voar como voou
Felipe Luiz ano passado, esse ano começou mal, porque precisa algo mais sempre, precisa sempre renovar ali a tática, senão é bem estudado, bem preparado para, para, para os confrontos. Os times adversários cada vez estão mais sábios e os jogadores, se você pegar os times de hoje, tem muitos jogadores bons. Se você vê a zona de rebaixamento, times que estão lá que poderia muito bem estar disputando o título. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Com o passar do tempo, esse sistema tático é estudado e o Flamengo vai ter que renovar. Vamos para uma notícia: Remo perde para Coritiba no último jogo antes de enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. O Remo não vem bem, mas o Flamengo tem que tomar muito cuidado com esses times que não vem bem. Normalmente eles fazem uma retranca danada e exploram o contra-ataque através de uma bola. Então o Flamengo tem que ter sabedoria para passar pelo sistema defensivo desses times menores, entre aspas, porque o Flamengo vai encontrar dificuldade. Eu creio que um jogo como foi contra o Botafogo, um jogo aberto, o Flamengo dominou. Um jogo que é retranca, é difícil. Vamos ver se eles vão vir com esse comportamento de retranca ou não, mas eu creio que normalmente o time como o Remo assim, vem mais na retranca atrás de uma bola só para fazer o gol. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado com esses times pequenos. Cruzeiro tenta a contratação de Felipe Luiz e recebe resposta do ex-técnico do Flamengo. Eu creio que a visão do Felipe Luiz não seria para o mercado nacional, porém é uma oportunidade de trabalho. Então o cara como o Felipe Luiz que escolheu ser treinador é uma oportunidade. Para mim não seria uma boa, na minha análise, olhando ele como treinador. Seria muito bom ele ir para o exterior, porque aqui vai ter pressão. Foi para o Cruzeiro, ele vai ter vai ter um tempo de adaptação, apesar de conhecer muitos jogadores que estão ali, onde alguns jogadores ele meio que dispensou, então vai ter que reabrir esse convívio. Então para mim vai ser complicado, e tem esse lado flamenguista dele que vai pesar ainda mais treinando o Cruzeiro. Então assim, a escolha dele sempre vai ser dele, porém eu acho que não é boa ele ir para o Cruzeiro. Vamos para uma notícia: elenco do Flamengo recebe folga antes de seguir preparação para o próximo jogo do Brasileiro. Folga é sempre bom. Quem tem folga pode curtir a família, pode ter um momento de paz, tranquilidade, esquecer os estresses que todo trabalho gera, não só o futebol em si, mas todo o trabalho gera um pouco de estresse. Então os jogadores precisam de folga, precisam descansar, precisam amar a sua família, que é a principal coisa que tem que fazer no dia de folga. Amar a família, vai ser aquela festa com a família, passear com a família. Então, se ele seguir esse caminho, esquecer o outro, que é curtição, baladas, bebedeira, acho que os jogadores têm um dia de folga excelente. Vamos para mais notícia aqui. Flamengo conhece o adversário da semifinal da Libertadores, fecha dia e horário do jogo. Vamos ver aqui rapidinho, colocar na matéria só para confirmar. O próximo jogo já é quinta-feira, às 4 horas da tarde. E o Flamengo enfrenta o Olímpia do Paraguai. Para eles é um contato com time estrangeiro. Uma experiência nova, mas um jogador bem experiente, bem rodado no mundo do futebol. Então com certeza vai ser um bom jogo para o Flamengo. E muitos deles já estiveram no Mundial Sub-20 do ano passado, pelo menos reserva. Então tem tudo para o Flamengo, que
que se reforçou esse time, que possa dar resultado e tá dando caldo. Estão fazendo bons jogos. No gol tem o Léo, que acarra demais. Então, vamos esperar quinta-feira para assistir esse jogão entre Flamengo e Olímpia. Busca do tri da Libertadores Sub-20. Tem que lembrar disso também. Vamos para mais notícia aqui. Fecha parcial atualizado em ingresso vendido para jogo Flamengo, para o jogo do Flamengo versus o Remo. Só são 35 mil ingressos vendidos, com certeza vai estar cheio e o Flamengo vai poder aproveitar a torcida e jogar junto. Vamos para mais notícia aqui, tá? Acelerar para o vídeo não ficar muito longo. Cruzeiro conta com ex-Flamengo para convencer Felipe Luiz a assumir cargo do Tite. Vamos ver, como eu falei, tem muitos jogadores do Flamengo que estão no Cruzeiro. O Gerson, um amigo, jogou com ele em 2019 e como um jogador, ele como treinador. E o Felipe Luiz, depende dele. Eu vejo que não sendo uma boa, acho que ele tem que fazer o nome, sair um pouquinho do Brasil para pagar essa, como ele falou na saída, deixou a alma no Flamengo, então vai ficar complicado para eles mudar de clube assim menos de um mês. Eu acho que ele deveria ir para o futebol europeu, treinar um ano lá, depois retornar. Eu acho que seria melhor ali, ele renovava a sua vida e retornava. Domenech, que saiu do Flamengo, conseguiu um emprego lá fora, entre outros treinadores europeus que vieram no Flamengo, conseguiu clubes lá na Europa para treinar. Com certeza o Felipe Luiz pode sim conseguir um clube lá. Vamos para outra notícia. Tô lendo aqui, já estou pensando na próxima notícia, por isso que eu perco um pouco o raciocínio. Remo tem desfalques de velhos conhecidos do Flamengo para jogo do Brasileirão. Vamos repetir a matéria. Remo tem destaque de velho conhecido do Flamengo para o jogo do Brasileirão. É o João Lucas, lateral direito, um jogador de muita velocidade. Por isso que eu vejo e acredito que o Remo vai jogar no contra-ataque. O João Lucas é um lateral que tinha muita exposição física para chegar na frente dos adversários. E vamos para a última matéria para fechar. Seleção brasileira sabe a horário onde assistir a convocação de Ancelotti e 2 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista. Então vamos para os 2 jogadores que estão que pode ser a convocação do Léo Pereira e Alex Santos, que são os 2 que estão falados. Tem o Paquetá também, que é um cara que também é bem citado nesse quesito. E o Pedro também é outro nome que também sempre foi citado nessa convocação. Mas a convocação será nessa segunda-feira, às 3h30 da tarde. Você pode acompanhar pela CPF TV, Sport TV e o Cazé TV no YouTube. Então, vamos ver quem está convocado para a seleção brasileira pré-Copa do Mundo. Então, vamos torcer que tenha brasileiro, que tenha flamenguista, bolei, mas vai. Tenha flamenguista nessa seleção brasileira, sem contar do maior flamenguista hoje em atividade, Vinícius Júnior, que já honra muito o Flamengo. Então, vamos assistir essa pré-convocação, o assunto de hoje. Então essa é a análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.